Olá, pastor. Como vai? Olá, Natsan, querido ouvinte. Quero saudá-lo e dizer da alegria de estar de volta aí ao seu receptor. Aproveita o nosso programa. O Brasil é um país predominantemente cristão. Essa afirmação diz respeito ao fato de que ele está dividido quase que entre católicos e evangélicos majoritariamente, e são consideradas religiões cristãs. Apesar disso, essas duas religiões não caminham juntas e não raramente os evangélicos criticam bastante a Igreja Católica e vice-versa. Quais são as razões dos evangélicos para criticarem a Igreja Católica e por que os evangélicos agem dessa maneira? Vamos analisar esse panorama no programa de hoje. Pastor Augustus, como o senhor vê a opinião dos evangélicos em relação ao catolicismo e por que isso acontece, né? Às vezes de forma até radical? Natsan, existem razões históricas e teológicas para essa posição meio que de antagonismo dos protestantes contra os católicos e, evidentemente, a primeira razão histórica é a reforma protestante do século XVI. Sim. Os evangélicos, eles são historicamente oriundos dessa reforma. A reforma foi, como o nome já está dizendo, uma tentativa de mudar uma série de doutrinas e práticas que estavam vigentes na Igreja Católica na Idade Média e que, de acordo com os reformadores, estavam contrárias à palavra de Deus. E o movimento da reforma, então, ganhou muito peso, ganhou aderência, inclusive, de autoridades, de reis, de príncipes, de governadores, e causou um impacto muito grande na própria Europa, de lá saindo para se espalhar pelo mundo todo. Então, como os evangélicos são historicamente descendentes espirituais desse movimento, né, e o movimento era para reformar a Igreja Católica, então a tendência dos evangélicos é continuar olhando para a Igreja Católica, que não aceitou a reforma, é olhar para a Igreja Católica como sendo uma igreja que precisa se reformar. E essa rejeição da Igreja Católica se deu até com violência em algumas ocasiões. Em algumas ocasiões, não é? Que é outro ponto que eu ia trazer aqui. Quando houve a Reforma Protestante, a Igreja Católica também reagiu, não é? Iniciou o que a gente chama da Contra-Reforma, que se consolidou no Concílio de Trento. No Concílio de Trento, a Igreja Católica reafirmou as suas posições antigas, condenou o protestantismo e aproveitou já para mudar o cânon das escrituras, acrescentando livros que não eram acrescentados ao cânon das escrituras, embora fossem conhecidos e respeitados, né? Sim. Estabelecendo assim uma diferença muito clara, pelo menos no que diz respeito ao número de livros, entre a Bíblia usada pela Igreja Católica e a Bíblia que passou a ser usada pelos protestantes, né? Quando a coisa chegou aqui no Brasil, pensando aqui mais em nós mesmos, o catolicismo chegou primeiro no Brasil. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, que eram católicos. Então, com os primeiros desbravadores e descobridores que vieram para cá, também vieram os padres, vieram os missionários, que, por sinal, fizeram um bom trabalho de catequese, criaram escolas, fizeram trabalho social, fizeram, enfim, né, ajudaram bastante na colonização. Foram martirizados, inclusive. E alguns, né, passaram por isso aí. Mas aí o que é que acontece? O Brasil cresceu católico e quando os protestantes chegaram aqui, primeira vez foi no século XVI, né, 1550 e poucos, que foram os huguenotes que vieram mandados por Calvino, eles acabaram sendo martirizados por um almirante que era o governante, né, o governador da colônia aqui, que era na Baía da Guanabara, era Villegagnon. Ele acabou martirizando e matando boa parte desses protestantes e o resto ele mandou de volta num navio para a Europa e ninguém nem sabe, né, se um dia eles chegaram de volta ao seu destino, né? Depois houve uma segunda tentativa de evangelização por parte dos protestantes no Brasil, que foi o período da dominação holandesa no Nordeste. Os holandeses, ao contrário dos portugueses, eram protestantes. E também com as esquadras e soldados que eles mandaram também pastores protestantes. Durante 20 anos, os protestantes holandeses, eles catequizaram os índios, pregaram o evangelho, mas eles foram expulsos depois pelos portugueses e essa tentativa também acabou. Mas foi há cerca de 150 anos que começaram a chegar os missionários enviados lá dos Estados Unidos e da Europa para pregar o evangelho aqui no nosso país. E eles não foram muito bem recebidos, não, pela Igreja Católica, né? Naquele tempo, o Estado era católico aqui no Brasil, né? A ideia de Estado laico, ela vem depois. Mas no início das missões protestantes no Brasil, a religião oficial era o catolicismo e, como resultado,
Os protestantes foram perseguidos, apedrejados, bíblias foram queimadas. Proibido até construção de templos. Construção de templo, e quando se sabia que tinha reunião de protestantes no lugar, aquele lugar era apedrejado. E depois, até mesmo depois, em algumas regiões do Brasil, quando se permitiu liberdade de religião e que os protestantes podiam construir e erigir os seus templos, ainda assim a perseguição continuou. Eu sou nordestino. E lá no Pernambuco, toda aquela região, Rio Grande do Norte, Paraíba, é conhecida, por exemplo, a figura do famoso Frei Damião, perseguidor de protestantes, que queimou bíblias, perseguiu protestantes, organizou perseguição, o apedrejamento de templos, e, enfim, não é, o que podia ser feito. E isso muito tempo depois de já ter sido decretada a liberdade religiosa. Então, no Brasil, tem esse ranço, né, da perseguição. É claro que hoje não, né, graças a Deus, né, os católicos não têm mais essa atitude contra os protestantes. Então, historicamente, existe essa animosidade por conta da reforma protestante do século XVI. E a Igreja Católica, e aqui é o segundo ponto, né, a razão pela qual os evangélicos continuam tendo essa atitude crítica na Igreja Católica, é que ela não mudou, apesar da reforma protestante, apesar dos gritos de alerta de Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros, todos eles vindos da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não mudou os seus dogmas, ela continua com os mesmos dogmas da época da Reforma, tipo assim, a veneração de imagens, a adoração ou culto à Virgem Maria, que embora seja dito que não é exatamente culto, mas no fim acaba sendo mesmo, a mediação dos santos, a doutrina do purgatório, o colocar a tradição oral da Igreja em pé de igualdade com as Escrituras, a Palavra de Deus, a infalibilidade do Papa, a ideia de que o Papa é o chefe da cristandade, representante de Cristo aqui nesse mundo, a ideia dos sacramentos, né? São 7 sacramentos na Igreja Católica e eles funcionam como espécie de meios pelo qual a salvação é concedida e é garantida. Eu já falei também da adição dos livros deuterocanônicos ao cânon que era aceito pela Igreja. Então, estas coisas a questão das boas obras. As boas obras que elas acabam entrando sinergisticamente, não é? Quer dizer, a Igreja Católica vai negar que a salvação é pelas obras, mas ela vai dizer que o crente coopera com a salvação por meio das obras que ele pratica e também pela adesão aos sacramentos da Igreja, ir à missa, se confessar, extrema-unção, por aí vai. Então, por conta disso, os protestantes, eles continuam olhando para a Igreja Católica como sendo uma igreja que precisa se emendar. Ela precisa abrir mão das suas imagens, ela precisa renunciar à sua teoria que a salvação está ligada à igreja e aos sacramentos, né? A ideia de que o padre ele pode perdoar pecados no confessionário, a ideia de que na missa o pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo. Repetindo o sacrifício de Cristo. Repetindo o sacrifício de Cristo. Então, os evangélicos sentem que estes pontos eles são contrários à Bíblia. E uma vez que os evangélicos adotam a Bíblia e somente a Bíblia como sendo a única regra de fé e prática, eles se sentem na obrigação de dizer, olha, isso aí não está de acordo com a palavra de Deus e não pode fazer parte de uma igreja que se diz cristã. Se me permite, isso também, obviamente, não justifica a atitude de alguns evangélicos de ofender Maria, né? Não justifica. Chutar a santa, como olha, foi aquele episódio foi lamentável. A gente tem que fazer a diferença, Natsa, entre as ideias, as doutrinas e os conceitos e as pessoas. Eu tenho certeza que dentro da Igreja Católica há irmãos em Cristo, pessoas que creem em Jesus Cristo e nele somente para a salvação. E aí, se ele é realmente um crente em Jesus Cristo, ele vai sentir dificuldade com a doutrina da sua igreja, não é? Na parte de Maria, na parte dos anjos e outras partes também. Mas a gente tem que fazer a distinção entre a doutrina e a pessoa e tratar todos com liberdade, com o mesmo respeito que a gente quer que eles tenham também para conosco, né? Então, aquele episódio da Santa foi lamentável e outros, né? Quando é feito de maneira agressiva, o que não nos exime de continuar tendo a nossa opinião. A Igreja Católica ela precisa se reformar naqueles pontos que os reformadores disseram há 500 anos atrás e que não estão de acordo com a palavra de Deus. Os pontos da Igreja Católica não estão de acordo com a palavra de Deus. Se eu posso chamar de embate, tem que ser tendo como base as Escrituras Sagradas, a exposição da Bíblia de forma fiel. Isso. Vamos discutir em cima da Bíblia. É o melhor, né? Pois é, então você que está nos ouvindo,
Nós abordamos esse tema hoje sobre muitas vezes essa dificuldade de evangélicos e católicos um contra o outro, não é? E obviamente nós sabemos que alguns extremos de ofensas são coisas que devem ficar no passado, e agora você que tem um amigo católico, você deve conversar com ele à luz da palavra de Deus, pura e simplesmente. Deixar que Deus, obviamente, faz o trabalho dele com o seu Espírito Santo. A nós nos cabe pregar a palavra e, obviamente, com inteligência, com argumentos apologéticos, ensinar a verdade, o caminho que é Jesus Cristo. Nós vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente está de volta. Cristo Salvador, que veio